Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen fez história no mês de novembro. Ele fez simplesmente no Title Tuesday 11 pontos em 11 rodadas. Curiosidade, esse Title Tuesday aconteceu no dia 11 do 11, né? Então realmente aqui um marco, um feito e tanto para o Magnus Carlsen e consagrando-se aí como o maior vencedor de Title Tuesday perfeito, né? Do 11 em 11, é a quarta vez que ele faz isso. O segundo jogador que mais fez isso foi o Hikaru Nakamura, que chegou a fazer 2 vezes 11 em 11. É incrível, porque a gente sabe, é um torneio muito pesado. Jogadores com mais de 3.000, 3.100, 3.200 de rating, 3.300 no caso do Nakamura e do Carlsen ou mais, né? Então é uma galera muito forte e você conseguir fazer 11 pontos, quer dizer, não empatar nenhuma, ganhar todas, é muito raro, né? E a gente vai dar uma olhada então em uma dessas partidas que aconteceu entre o Alireza Firouzja e o Magnus Carlsen. Vamos olhar na visão aqui do Carlito. Partida essa que começa com peão dama. O Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6, C4. Temos aqui E6, o cavalo vem para F3. E aqui, meus amigos, nunca jogue a Bogo-Índia. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas nunca joga a Bogo-Índia. Os computadores jogam isso daqui e não conseguem nunca nem empatar, né? Então tá bom, eu senti que eu precisava falar isso pelo menos uma vez na história do canal. A partida seguiu aqui com D5 e agora temos G3, bispo vem para D6, bispo G2. Por enquanto, o Magnus Carlsen não está interessado nesse momento nesse peão, segue com o roque, colocando reinsegurança e o Firouzja faz a mesma coisa, não está muito conflitado de entregar o peão, porque às vezes a gente entrega, vamos falar a verdade. Quem de vocês já jogou esse C4 e falou, vou dar uma de GM? Não é isso? Quando a gente joga em geral esse C4, a gente joga com um pouquinho de medo, né? A gente sabe que é bom, a gente vê os grandes mestres jogando, vamos ser sinceros aqui, mas a gente fica com um pouquinho de medo, aí a gente se arrepende, o cara não toma uma, 2 vezes, aí você fala, quer saber, eu vou trocar logo aqui. Bom, vambora. A partida segue com H6 e temos agora o lance B3. O Firouzja protege aqui o peão de C4, prepara para tirar o bispo. B6 foi jogado, o cavalo vem para C3, bispo vem para a longa diagonal. E aqui dama Sedônia, desenvolvendo a dama. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo de bem D7. Cara, aberturinha, feijão com arroz, vai jogar um C5, vai jogar torre C8. Cavalo B5 foi jogado aqui pelo Firouzja e agora começa a confusão. Porque a gente pensaria que quem jogar um bispo aqui em E7, aqui não fica tão legal, né? Não sei se tem bispo F4 aqui daqui a pouco. Peão toma, né? É incômodo. Tudo bem que cavalo toma defendendo, mas eu acho que as brancas começam a querer mandar no jogo, né? Talvez até seja jogável isso, mas é um pouco desconfortável. O Carlsen vai para o melhor lance da posição. Peão toma, permitindo cavalo toma. Uau! E agora, hein? O Magnus Carlsen segue com peão por cavalo. Rafa, não daria para jogar esse lance intermediário atacando aqui a dama? O problema é que cavalo por B7 captura a peça e ataca a dama, né? Então, isso acaba não dando certo, porque no final aqui das contas, as brancas ficam com uma peça a mais. A partida segue, portanto, com peão por cavalo e temos aqui B por C4, material tudo igual. Dama C7 foi jogado, conectando aqui as torres, preparando para pesar aqui na coluna C. Bispo A3 foi jogado pelo Firouzja, uma ideia bastante interessante, sobrecarregando aqui o peão. Já prevendo que o Magnus Carlsen ia partir para cima do peão de C4, o Firouzja colocou pressão no peão de D6, que vai ficar desprotegido. Dama B2 faz a provocação, o Carlsen aceita, a dama toma, e aqui torre de F em C1 primeiro, atacando a dama. E agora a dama em A4 e agora sim o Firouzja recupera material com bispo por D6. Os caras jogam muito, jogam demais, partida por enquanto equilibrada. Bispo D5 foi jogado pelo Carlsen. Esse lance coloca alguma pressão aqui no peão de A2, queira não. Mas eu acho que é mais do que isso. Dá a casa de B7 para a dama. Eu acredito que o Magnus Carlsen está pensando em colocar pressão aqui nas casas claras. A3 foi jogado. B5. Temos agora a dama B4 propondo trocas. Dama em A6 ajudando o Carlsen a seguir com o seu plano. Bispo em F4 e aqui dama B6 jogado pelo Carlsen. E não o lance dama B7, curioso, né? A gente achou que ele ia fazer essa pressão aqui nas casas claras, mas ele teve outra ideia. Dama B7 aqui,
poderia seguir com troca de torre, enfim, é uma possibilidade, né? Seria uma possibilidade. Mas Magnus Carlsen preferiu dama B6. E agora temos o lance bispo em D2. Trocas, torre toma C1, A5, atacando a dama. Acho que foi para isso que ele jogou esse lance aqui. Agora o peão está muito bem defendido, atacando a dama. Dama B2 foi jogado e aqui cavalo em E4, atacando o bispo. E o Firuja protege o bispo e o Carlsen manobra o cavalo para casa de D6, como jogariam os jogadores clássicos aqui. Essa manobrinha de cavalo vindo para C4, isso é bem de livro, né? Firuja segue com o bispo em F1. O cavalo vem para C4, ataca a dama, ataca o peão. Dama C3 mantém a proteção. E agora dama D6 atacando aqui o peão de A3. Que legal, né? Agora temos o lance torre em A1 tendo que se defender. E o Carlsen começa a ganhar a iniciativa. Cavalo agora de D em B6. Tudo bem harmônico, né? Todo mundo protegido, todo mundo atacando. Cavalo E5 foi jogado e aqui o Magnus Carlsen não deveria trocar, isso acaba favorecendo um pouquinho o Firuja, que ganha mais um tempo, e no entanto é difícil de encontrar o melhor lance, que seria F5. Apesar disso, torre C8 não é tão difícil assim de encontrar e seria um excelente lance. O Carlsen preferiu ir para as trocas e segue com dama em E7. Seguimos com dama D4, o Firuja centraliza aqui a dama, ataca o cachorro. Dama B7, agora sim, protege o cavalo, coloca pressão nas casas claras, mas não é um problema exatamente agora. E aqui F3 foi jogado pelo Firuja, sentiu a pressão aí das casas claras e jogou esse lance. Um excelente lance, diga-se de passagem. Bispo C4 foi jogado, bispo F2, atacando aqui o cavalo vem para casa de D5 e torre B1, colocando pressão na ala da dama. Os caras estão no lance 32, 2 minutos cada um. Ninguém errou nada até agora. Pode ser uma imprecisão, outra aqui, outra ali, do que o computador chama, mas os caras estão jogando de maneira perfeita, né? Dama em E7, mais uma vez o Carlsen insiste no peão de A3, E4 ataca o cavalo. Magnus Carlsen vai para o lance bispo. Foi ruim esse lance da E7. Vamos mencionar que foi ruim esse lance. Porque esse E4 aqui é uma pancada, né? Atacou o cavalo e atacou aqui o bispo. Bispo por F1 foi jogado. Rei por F1. O cavalo continua atacado. E o ponto todo, galera, é que a dama tá vindo para D6, né? Por exemplo, o cavalo C7 tentando salvar o cavalo. As brancas vão ficar muito bem numa posição como essa, né? Assim, elas vão chegando com muita firmeza mesmo. E fica já difícil, né? Se você trocar aqui as damas, por exemplo, para tentar salvar o cavalo, não dá mais, né? Simplesmente as brancas acabam ganhando aqui a partida. Por isso o Magnus Carlsen tem problemas. E ele percebe tudo isso e fala, cara, simplesmente não dá mais para eu salvar o cavalo. É melhor eu apostar aqui nesses peões na ala da dama. E segue com o lance dama por A3. Cara, que bizarro. Peão por cavalo foi jogado. Dama por F3, o Magnus Carlsen captura mais um peão, mas agora o Firuja faz o lance de D6. E eu quero que vocês prestem atenção nessa posição. Fala a verdade, as brancas têm uma peça a mais, tem um peão passado na cesta horizontal. São 4 peões, e o Magnus Carlsen tem 2 peões aqui na ala, 2 peões perigosos, mas as brancas estão avançando primeiro. Se você bate o olho nessa posição, você fala, cara... É aqui que a gente vê a força do Magnus. O cara tem menos tempo no relógio, uma peça a menos e tá lutando contra um peão passado. Acabou o jogo. Magnus Carlsen pode abandonar. Será? Carlsen segue com dama em H1 com cheque. Aqui bispo G1 é forçado, porque senão tá caindo a torre. Bispo G1 foi jogado. Dama em F3, chega com cheque de novo. Rei E1. E aqui o Carlsen dispara o peão. Temos o lance torre em C1, dando agora apoio aqui para a casa de C8. O Magnus joga com torre D8 e aqui D7, um erro grave aqui do Firuja. O Carlsen só estava esperando por esse erro. Melhor seria dama B6 aqui, esse lance seria melhor. Aqui teria que jogar um dama E4, cheque, não tem problema, o bispo cobre. E agora teria que salvar a torre, por exemplo, com torre D7. Dama D4 tentaria trocar as damas, e se aqui tentasse evitar a troca de damas, rei E2 exclama, a torre está protegida. E agora, então, sei lá, dama G2, o bispo cobre, a dama teria que voltar, e aqui, pouco a pouco, as brancas teriam um final aqui, até mesmo vencedor, né? Agora, a gente fez essa linha de computador aqui para mostrar
que as brancas podem ganhar, né? Então, assim, dá pra ganhar? Dá, mas é tão difícil encontrar tudo isso. O Firuja acaba jogando esse lance aqui do avanço do peão. E agora o Carlsen tá de volta. Dama B7 aqui. E por que esse lance é tão bom? Porque ele controla a casa de C8, ele ataca o peão e ele dá suporte na coluna B, né? É super lance do Carlsen. Firuja segue com torre D1, mas agora B3 traz o contra-jogo. Dama B6 propõe trocas. E agora, no limite, o Carlsen vai para esse lance torre por peão, no limite. Temos agora a torre toma, dama toma. E aqui dama por B3 se livra do peão passado do Carlsen. Mas aí você fala assim, agora já era, o Carlsen continua com uma peça a menos, são 2 peões. Não, o Carlsen continua acreditando, segue com A4. Cara, não é possível isso. Dama B8 com cheque, rei H7. Dama B1 com cheque, rei G8. E aqui o Firuja poderia tentar ficar dando um monte de cheque, queria empatar. Ele não quer empatar, joga dama B4 aqui. E o Magnus Carlsen joga dama C6. Firuja segue com bispo em E3. Temos agora dama em H1 com cheque. Rei F2 cai o peão de H2 com cheque. O rei vem para F3, dama em H1 dá outro cheque. O rei sai e dama C6 volta para proteger o peão. A dama captura mais um peão. E a tendência tá ruim aqui pro Firuja. Porque o Firuja tinha uma peça por 2 peões, agora é uma peça por 3 peões. A tendência não tá legal. E agora o Carlsen tem um pouquinho mais de tempo no relógio. Inacreditável. Dama B8. Aí o Firuja fala, agora tudo bem, vai. Agora eu não vou exagerar. Agora eu aceito o empate. Segue com dama cheque. Dama cheque. Claro, é que eles vão para as repetições. E eles, portanto, não empatam, porque o Carlsen fala, agora eu não quero mais empatar. Joga com G6 aqui, isso é impressionante, o Carlsen quer ganhar, mesmo com uma peça a menos. Super lance, o melhor lance da posição, as pretas podem mesmo sonhar com a vitória aqui. Dama B4 foi jogado dama C2 com cheque, dama volta para F5, ataca o peão. E aqui dama F8 mantém a dama amarrada na defesa do peão. G5, temos agora G4 atacando a dama. Dama em F3, ataca o bispo, vai tomar com cheque, continua defendendo o peão. E agora rei D2 faz a proteção. E aqui A3, o Carlsen vai para esse super lance que atrai a dama, para ele poder tomar o peão de G4 sem cair o peão de F7 com um cheque perpétuo. Né? É o famoso peão de F7. É o peão de F7 com cheque perpétuo. Então, galera, aqui super lance, porque agora dama por A3, dama por G4 foi jogado. E agora quando a dama vem para F8, a dama chega de novo para defender. E agora essa galera aqui começou a se animar. A partida segue com bispo C5, rei G6, bispo vem para E7, cuidado, dama por E5 foi jogada e agora dama G8 com cheque, a dama cobre e dama B8. E o Carlsen agora tem 24 segundos, o Firuja tem 13. Acabaram, agora é o seguinte, o Firuja tem um bispo a mais por 4 peões. Olha a tendência do jogo, não precisa ser um estatístico avançado, um PhD em previsões, nada disso, aqui tá muito claro o que vai acontecer. Dama cheque foi jogado, cheque com o dedo na cara, Magnus Carlsen consegue forçar agora aqui a troca de damas. E vai para esse final impossível de defender, que é um rei, 4 peões contra a bispo aqui, ó, cheque para lá, olha só, isso aqui parece um polvo, né, avançando aqui, negócio maravilhoso, e não tem mais jeito aqui, o Carlsen promove um, promove o outro, joga com o rei para cá para preparar o checkmate, e por isso nessa posição, a um lance do mate, no lance 84, a Alireza Firuja, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Quase todas as peças nas casas que ela tem. Uma na casa escura, não interessa. Vai vir aqui o checkmate, né? Então, depois de rei F3 acabou. Deixa eu deletar aqui esse lance. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Galera, 11 pontos em 11 rodadas. 92,9% de precisão aqui pro Carlsen nessa partida. 87,2 para o Firuja, jogou bem o Firuja, jogou para 3.000 de rating, o Carlsen jogou para 3.400 de rating, né? Um negócio impressionante e conseguiu, portanto, fazer essa beleza aqui, que foram os 11 pontos, saiu até uma matéria aqui sobre o Magnus Carlsen, o score perfeito, 11 pontos, Firuja acabou ficando em segundo lugar com 9, Nepo com 9, Tabatabae, a galera aqui tudo com 9,
né? O Ricardo Nakamura com 8,5, mas o Carlsen no dia 11/11 acabou fazendo 11 pontos em 11 rodadas, né? Muito bacana. Tá bom, galera, era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!